hoje eu tenho aqui a atualização de um dos melhores produtos que já passou no canal, um dos mais criativos com certeza. Eu já vou começar aqui direto com o unboxing. Esse daqui é mais um produto que a gente tirar da caixa para depois tirar da caixa. E vamos lá. Tá aqui a Aestheri M7. Ah, papai, mas como é que tu sabe que o negócio é bom? Esse daqui é o M6 e esse daqui é o MT2, é só pra câmera profissional. This is Elon Musk. A experiência que eu tenho com os dois aqui, ela é simplesmente impecável. A quantidade de feature que tem nesse estabilizador aqui, ele é um negócio totalmente surreal. Mas a grande cereja do bolo desse produto é com certeza a inteligência artificial. Uma câmerazinha que tem inteligência artificial e ela te segue, independente do software que você tá usando para gravar. A DJI é uma marca excelente, tá? Inclusive eu tenho aqui vários produtos da DJI, mas eles não desenvolvem isso e para você fazer alguns trackings, você tem que usar o aplicativo de câmera da própria DJI. E é uma limitação que a gente simplesmente não tem aqui. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês por quê. A gente começa pra já com uma case extremamente resistente. Inclusive com um M7 muito bonito aqui na frente, tá? Ó, rígida, não precisa se preocupar, pode levar pra cima e pra baixo. A gente abrindo aqui, ele já vem praticamente, né, montadinho. E o grande segredo dele é justamente essa paradinha aqui. Esse ano eles mudaram, inclusive, aqui, ó, a presilha pra ela ficar um pouco mais fixa. Que no modelo anterior era simplesmente um ímã, então ela podia soltar. Vocês podem ver que a conexão de dados ela é feita por essa paradinha aqui, mas, ó, uma vez que tiver no lugar, não sai mais. E olha, em termos de dimensões, se a gente for comparar aqui com o M6, cara, não muda tanta coisa, né? Ele continua tão portátil quanto, só que vocês conseguem perceber que ele ficou mais robusto numa parte que é extremamente interessante, que é aqui, ó, essa tela. No modelo anterior a gente tinha uma telinha bem básica, né, só pra gente dar uma olhada nas funções, e aqui eles simplesmente colocaram uma tela que é removível. Cara, olha o tamanho da ideia dos caras. Eu acabei de falar pra vocês que a grande vantagem desse estabilizador aqui pra qualquer outro é que você consegue fazer essa gestão dele sem precisar usar o aplicativo da marca, o que muitas vezes limita a sua qualidade de gravação de vídeo. Mas como fazendo isso você tinha essa limitação de que você tem que confiar unicamente aqui na câmera e tomar a sua distância, fazer os gestos que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que pra controlar isso aqui é tudo por gesto. Mas você tomava essa distância e você dependia unicamente da câmera. Agora você consegue controlar tudo à distância com o controle. Vamos focar a câmera, pelo amor de Deus? Agora sim. Você vai conseguir controlar tudo à distância com controle remoto e aí você fica ainda mais independente. Cara, isso daqui é de uma criatividade aliada a uma capacidade de design de produto que ela pensa muito na necessidade do usuário. É por isso que isso aqui é tão bom. Papo seríssimo. Apesar de eu ter estabilizadores de outras marcas aqui, eu só uso a Rohin por causa disso. Além do mais, o pezinho do tripé também teve uma atualização aqui no design. Se eu for pegar o do M6, ó, vocês podem ver que ele é pra já um pouco menor e dá pra perceber também que apesar dele ser tão rígido quanto, vocês conseguem ver uma malha bem mais, vamos dizer, encorpada aqui no tripé novo. Então, enfim, não atualizaram unicamente os gimbals. E aqui na bolsinha de cabo, geralmente a gente encontra alguns conectores USB-C e talvez Lightning, vamos ver. Não, ignoraram o Lightning, tá? Tudo bem. A gente vai ter aqui o USB-A para USB-C, justamente para você de repente conseguir carregar, e esse daqui vai ser USB-C para USB-C, assim você consegue conectar o seu aparelho. Pessoal que tem iPhone 14, infelizmente aqui não rolou o atendimento, mas beleza, né? Do 15 para frente é USB-C, eu acho que a marca simplesmente se adaptou ao mercado, tá tudo bem. Além do mais, informações de garantia e guias de início rápido, se você precisar aí de algum conselho a mais, algum detalhe a mais. Agora focando especificamente na construção do gimbal, a gente continua com um plástico de altíssima resistência e qualidade, cara. Ele é extremamente rígido. Não tem uma parte desse estabilizador aqui que eu consiga ver alguma fragilidade, nem mesmo aqui nos eixos. E já que a gente falou aqui nos eixos, esse ano a gente consegue ver aqui ó, que eles colocaram travas, o que a gente já conseguiu encontrar em alguns outros gimbals da concorrência, mas aqui na Rohin ficou um pouco faltando, eles conseguiram consertar isso daqui. Não era um grande incômodo, tá? Mas ficou melhor. Fazendo um tour agora, começando aqui pela parte de cima, a novidade mais importante é que agora a gente tem até 500 gramas de peso para adicionar. A grande vantagem nisso é que agora você consegue adicionar, além do seu celular, de repente, algum microfone externo ou simplesmente um armazenamento maior, um SSD, que vai te permitir gravar vídeos em log com uma qualidade muito mais elevada usando o aplicativo dedicado. Eu vou sempre deixar esse ponto aqui claro porque é a maior vantagem disso daqui. Ainda aqui na parte de cima, a Rohin te dá a opção de adicionar mais acessórios. Essa entrada aqui de parafuso, se eu não me engano, é de 3/4. Eu posso botar uma correção aí na
edição de vídeo que eu não me lembro de cabeça, mas isso daqui vai te permitir adicionar diversos outros acessórios ligados à fotografia, tá? Uma coisa bem padrão. Vocês vão notar aqui que dos 3 eixos de inclinação desse gimbal, você vai conseguir também fazer um ajuste para melhorar o balanceamento. É importante que você faça esse balanceamento mesmo com seu celular para você conseguir economizar ao máximo a bateria do gimbal. Vindo aqui para a parte de baixo, você vai ter um dial que vai te permitir não só alternar o foco da sua câmera, mas também dar zoom e voltar zoom. Uma outra coisa legal desse dial aqui é que você também consegue acessar um LED que tem aqui na câmera de cima. Nessa parte frontal aqui você tem um LED RGB e é justamente com o dial que você vai conseguir alternar entre essas cores, caso seja interessante usar esse efeito para você. E você vai conseguir alternar entre essas funções clicando 1, 2 e 3 vezes aqui no dial. Você consegue ver aqui também botões A e B. Quando você quer fazer aquela imagem que vai de um ponto até o outro, é justamente nesses botões aqui para você fazer essa configuração sem passar por nenhum aplicativo. Você posiciona o gimbal, pressiona o A, depois reposiciona onde você quer que acabe a imagem, pressiona o B e ele vai fazer esse movimento ultra suave direto aqui pelo controle. Na parte frontal aqui você vai contar com um gatilho que te dá acesso a ainda mais funções. Já na outra lateral você tem mais uma rosca, na verdade, aqui de parafuso 3/4 para adicionar de repente um braço suplementar aqui. Você pode até mesmo usar aqui o tripé, a base do tripé, e isso pode te dar um suporte maior de filmagem nesse sentido, tá? Tem quem goste, não é o meu caso, mas enfim, só para dar um exemplo aqui. Botão de ligar e desligar e entrada para poder carregar a bateria do próprio gimbal. Agora, cara, é a cerejinha do bolo. Com esse controle remoto você vai conseguir controlar as funções do eixo, zoom in e zoom out, além de você ter um botão aqui para você começar e encerrar suas gravações, o botão mode para você alternar entre os modos de inclinação ali do gimbal e o botão lateral que vai ter dentre as suas funções o acesso para você conseguir controlar a sua câmera aqui à distância. Além do mais, se vocês olharem mais de perto aqui, olha, do lado do conector você tem um indicativo de bateria do gimbal e também aqui da tela extra. Já coloquei o celular aqui, agora vamos ligar para ver se... Ó, rapaz, o que é isso? Se liga na qualidade da criança. Ó, aquela touch maravilha. Inclusive a câmerazinha já tá aqui, ó, observando o papai. Lindo demais. O que é isso? Então é o seguinte, como essa câmera aqui ela é reversível, vou desligar ela, só levantar aqui da posição, jogar desse jeito aqui e agora, ó, vocês têm noção de como que a situação funciona. Já não precisa mais do celular. Eu não sei se estou muito perto aqui, mas você faz, ó, o gesto ok, já pegou aqui, tá me filmando, tô no tracking, tu vai pro lado e pro outro, a câmera vem te acompanhando e ó, o celular tá nem filmando. Na tela de bloqueio, pra parar o tracking, você faz aqui, ó, palma cheia, já não tá mais me seguindo, ela fica vermelhinha aqui a luz da câmera. O legal é que você tem alguns outros gestos também, porque nem sempre a maneira que a câmera vai te pegar vai ser a maneira ideal pra você. Então olha só, pra você começar a filmar, vocês viram o gesto de ok, daí se você quiser fazer um ajuste, você vai fazer aqui, ó, o gesto de enquadramento, ela fica piscando, eu posso tirar aqui a minha telinha extra, faço aqui um ajuste, ó, vocês podem ver que ele tá mudando aqui o ângulo, ficou mais pro lado, mas é assim que eu quero filmar, por qualquer razão que seja, faz aqui o ok de novo, já me travou aqui na mira, tu vai pro lado, vai pro outro, ele vai respeitar ali o seu novo enquadramento. Além do mais, no controle você vai conseguir ter acesso a outras funções, desde o alto balanceamento até vários cenários diferentes aqui de gravação, vocês podem ver aqui o time-lapse, wide angle, panorama, rotação, enfim. A gente tem mais um acesso aqui de menu, deve ser de repente para configurar aqui, ó, o joystick, qual é o nível de força que você vai aplicar, velocidade de rastreamento, o botão A e B que eu expliquei para vocês, né, para poder fazer ali aquele, eu vou chamar de slide aqui porque eu não sou o cara da fotografia, tá, mas você começa a filmar num ponto, aí ele vai sozinho até o outro ponto. Cara, isso é muito legal. Então, olha, pressionando aqui o dial, você vai ter acesso ao flash, tá, e você pode, rodando ele aqui, definir qual é a temperatura dessa cor. Isso vai ser muito útil pro seu balanço de branco depois, se é que você se importa muito com isso, tá, mas vai basicamente da cor mais fria para a cor mais quente. E para você ter acesso ao RGB, você vai pressionar 3 vezes aqui o botão do dial e aí você pode ver, já ficou verde aqui e conforme você vai rodando a parada, ela vai definindo, ele vai definindo ali outras cores. Como é RGB, né, você vai ter acesso a qualquer cor que te interessar aí para sua produção. O mais interessante é que se você preferir fazer isso aqui pelo controlezinho, você pode, ó, você tem essa função bem aqui e você vai definir qual é o tipo de função que ele vai ter acesso ao dial, porque além de você conseguir controlar a câmera, vocês podem ver aqui, ó, a gente parou no RGB, se eu voltar aqui pro CCT, ele vai definir aqui o flash para branco e aí você vai alternar ali a temperatura como eu mostrei para vocês ainda agora. Só que você também vai conseguir controlar o pan, o roll e o tilt, que já são ligadas à estabilização. Por exemplo, eu boto o tilt aqui, aí você volta para a rodinha aqui, ó, e ele vai controlar a inclinação do celular. Se eu vier aqui e pressionar o roll, ele vai controlar a outra inclinação, o outro ângulo de inclinação do celular. E por último aqui, o pan, ele vai controlar o giro aqui que você vai estar com a preferência de usar no seu aparelho. É tanta função, cara, que eu tenho até medo de fazer um vídeo que não fique muito completo. É muita coisa. Quer ver? Uma outra coisa que você deve estar se perguntando é, um gimbal hoje, 2025, não faz mais vídeo na vertical? Só você desmontar aqui o seu aparelho, vir aqui e girar o suporte. Acabou, simples assim, vídeo na vertical. Ah, mas eu quero me filmar com a câmera de trás vendo na telinha. Tem como? Ó, 1, 2, 3.
Pronto. Ah, mas eu sou videomaker, quero fazer um vídeo com rotação infinita, a borboleta paraguaia giratória. Ó, você vai vir aqui em cenário, rotação, vai definir aí os seus parâmetros e simplesmente, ó, uma vez que tiver aí ativo, vai ficar aí rodando pra sempre, de acordo com o seu bem-querer. Mas eu tô aqui filmando em ultra angular e esse negócio aqui, ó, tá aparecendo na frente da minha câmera. E agora? Ficou ruim? Ficou nada, meu querido? 1, 2, 3, 4. Ele simplesmente vai tirar o negócio da frente pra você. Você pode continuar fazendo o seu vídeo normalmente. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês que o negócio é absurdo, é porque é absurdo. E uma outra função que a Rorin deixou aqui pra gente é o fato da gente conseguir transformar esse gimbal num pau de selfie. Vocês podem achar que é inútil, mas se liga só na diferença. Sem um pau de selfie, a sua imagem fica assim, extremamente fechada, mesmo que você fique aqui com o tracking, vai ficar muito fechado o ângulo. Então você estica essa parte aqui do gimbal pra cima, você ganha mais ou menos aqui 20 centímetros, e aí ao invés de você ficar filmando de perto assim, você pode jogar ele lá pra trás, faz aqui o seu símbolo de ok, ele vai começar a dar o tracking e você pode aí andar normalmente e ficar com uma imagem com um ângulo muito mais aberto, sem se preocupar se você vai sair aqui, ó, do alcance da câmera. Vai ficar um vídeo muito mais bonito, muito mais natural, e isso alinha aqui o M7 com a concorrência. Lembrando que é muito bom usar também esse modo de pau de selfie junto com o tripé para você apoiar aí o gimbal em algum lugar, aí você pode se afastar da câmera. Tô vendo que ele tá pegando muito mais para cima do que o meu rosto, então eu posso fazer um alinhamento aqui, ó. Vou tirar aqui a minha telinha, jogar aqui um pouco mais para baixo, definir o meu quadro. Aqui parece que já tá legal. Finalizar aqui o modo de ajuste. E tá perfeitamente enquadrado, agora eu posso chegar pro lado e pro outro. Eu vou ficar sempre aqui do jeitinho que eu queria. Mais uma vez, destacando a importância dessa telinha aqui. Foi mal, eu tô emocionado, tô emocionado. É sempre legal deixar claro aqui pra vocês que o rastreamento da câmera não tá limitado a pessoas, tá? A rostos de pessoas. Você também pode dar o tracking aí no seu animalzinho e em objetos. Se liga só, agora eu tô filmando aqui a câmera que tá me filmando, que é a Osmo Pocket 3. Se você destacar aqui o controlador e der 2 toques aqui, ó, no objeto que você quer dar um tracking, você pode ver que a câmera já engatou ali. Vocês estão vendo esse quadradinho verde bem aqui, ó. E aí você pode mudar aqui, né, movimentar o seu gimbal e ele vai continuar ali dando o tracking no seu objeto. Vocês viram que perderam aqui o tracking por um momento, tô com a câmera bem na frente, mas ó, uma vez que o objeto estiver reconhecido, você pode movimentar aqui o seu gimbal e ele vai continuar seguindo ali o objeto da sua preferência. Dá pra ver que não é exagero quando eu falo pra vocês que tem muita função aqui pra mostrar num vídeo só, é muita coisa. Então se você curtiu aqui o M7, vou deixar a braba pra você. O link vai estar bem aqui na descrição, beleza? Você pode comprar tanto ali no AliExpress, como também direto no site oficial da marca. E o valor proposto pela marca é de 299 €, lá direto no site. Nesse caso, sim, vai ser uma importação. A mesma coisa do AliExpress, tá? Vai estar por R$2.000 na importação, porque ele ainda não está no estoque do Brasil. Se você quer saber se vale esse preço todo, R$2.000, assim, sem o imposto, tá? Se você não desconsiderar imposto nessa coisa toda, cara, vale. Óbvio que se você comprar fora do Brasil e levar aí pra dentro, né, numa viagem, você não vai pagar imposto, vai sair por 299, vai dar mais ou menos aí uns R$1.500, R$1.600, é isso? Enfim, faz as contas. Tá valendo a pena. Agora, se o M7 não for uma opção hoje pra você, porque ainda não está no Brasil, aí a gente continua tendo a opção do M6, que continua sendo um gimbal excelente. Nesse caso, por menos de R$1.200 no estoque do Brasil. As funções são muito parecidas. Se você não viu o vídeo dele, eu vou deixar bem aqui no card. Corre lá. É um vídeo bem completo também. A galera que comprou não se arrependeu, tá? Vocês podem vir pelos comentários. Tá valendo super a pena, ainda mais sem imposto nenhum. Então, pra você ficar atualizado, quando que chega o M7, quando que vai ter promoção do M7, você vai lá nos meus grupinhos do WhatsApp, do Telegram, como você preferir, tá? O aplicativo que você usar mais, você participa lá, que é melhor pra você. Aí assim que a Rorin me confirmar que chegou no Brasil, eu mando pra vocês o link por lá, e aí vocês vão ter a ideia do preço real do produto no território nacional. Se não, por hora, os links, mais uma vez, vão estar bem aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhuma novidade por aqui, tá? Deixa um comentário, tá bom? Se você puder, like, comentário, é o combo perfeito, principalmente se esse vídeo aqui deu maior trabalho, te deixou feliz, tirou suas dúvidas. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!